Este é o primeiro vídeo do projeto Transforme-se pela renovação da vossa mente. O projeto Metamorfose tem o propósito de proporcionar o maior esclarecimento, compreensão e entendimento da proposta de Deus para as nossas vidas através dos seus princípios, preceitos, através da sua lei. Para isso é necessário que você tenha uma leitura correta, uma compreensão adequada, consistente, uma compreensão e um discernimento verdadeiro a partir da compreensão clara da vontade de Deus, da direção de Deus para as nossas vidas. Tem uma frase do pastor Chris que diz: até que você mude o pensamento de um homem, você não pode mudar a sua vida. Você não pode mudar o seu estado e, portanto, não pode mudar a sua propriedade. O projeto Metamorfose tem o propósito de proporcionar uma compreensão clara para que, a partir desta compreensão da proposta de Deus, através da sua palavra, haja uma transformação de mente. Para que esta metamorfose comece a acontecer através da tua mentalidade, o teu mindset. A mente é o mecanismo que Deus deixou para que essa transformação seja possível. Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o meio pelo qual todos podem passar pelo processo de mudança, de transformação de um estado para o outro. Com isso, avançar cada vez mais. A primeira reflexão dessa série de reflexões, eu quero trabalhar 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra sabe é a palavra grega gnosko, significa chegar a saber, significa obter conhecimento, sentir, entender e perceber, ter uma percepção, discernimento. A proposta de Deus é que você obtenha conhecimento, que você sinta, que você tenha uma leitura correta dos acontecimentos que te envolvem, que envolvem a tua casa, que envolvem a tua nação, que envolvem o teu tempo, que envolve o teu país. Esta frase gnosco, a voz é ativa, o modo é imperativo, é uma ordem de Deus. A palavra gnosco significa obtenha conhecimento, sinta, tenha uma percepção, tenha discernimento dos acontecimentos. Então, a palavra do Senhor diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra enisteme do grego significa iminente. Esses dias difíceis acontecerão a todo instante na tua vida. Porém, a palavra calepos, para difíceis, fala que esses dias, que essa área, que esse território é duro, feroz, selvagem, perigoso e preocupante. Esta palavra calepos só aparece 2 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Aparece em Mateus capítulo 8, versículo 28, quando fala dos endemoniados de Gadara, que vivia entre os sepulcros, homens que estavam tão dominados por demônios, por maldade, homens tão brutais, tão terríveis, que a Bíblia diz: ninguém ousava entrar naquele território, ninguém ousava passar por aqueles caminhos. Então, a proposta do Espírito Santo, quando permitiu que a palavra calepos aparecesse em 2 Timóteo 3:1, é para dizer que existe áreas tão perigosas, tão terríveis, tão selvagens, tão preocupantes, que você não terá força, você não terá poder, você não será capaz de resistir se você entrar nesta área perigosa, neste recinto perigoso, se você permanecer neste caminho selvagem, neste caminho perigoso, neste caminho selvagem, feroz, você não terá força, você não terá poder para resistir.
Tanto que a palavra grega para a palavra que diz de Mateus 8:28, quando diz ninguém podia passar por aquele caminho, ela traz o sentido de força, de mostrar poder, ser eficaz. O Espírito Santo está dizendo que quando você entra em uma zona de perigo, em uma área perigosa, vou dar um exemplo. Imagine um crente numa sala de bate-papo com incrédulos, um homem casado, numa sala de bate-papo com mulheres. Ele entrou numa área perigosa, ele entrou num caminho perigoso, ele não terá força, ele não terá poder, ele não será eficaz em suas ações, ele será dominado, ele será destruído. Então a proposta do Senhor é que nós tenhamos entendimento, discernimento, que nós tenhamos sentimento, que você sinta pelos sentimentos, que você tenha uma percepção e um discernimento. Então a palavra Calepos diz que esses dias serão dias duros, ferozes, selvagens, perigosos e preocupantes, onde os valores são mudados a todo instante, onde a filosofia tem tentado de todas as formas usurpar a verdade e a essência da palavra de Deus, onde pregadores, onde ministros, onde pessoas, elas estão se permitindo aceitar o secularismo, elas estão se permitindo a viver num território perigoso, feroz e selvagem. Eles não terão poder nem força para resistir. A proposta do Senhor é que você não passe, que você não permaneça nesse território, neste caminho perigoso. Lembra de José? Ele fugiu da mulher de Potifar. Foi a única maneira que ele encontrou para não cair em tentação e não pecar contra o seu Deus. Não permaneça num caminho, num território, numa área perigosa. Tenha sentimento, perceba pelos sentimentos, tenha uma percepção, obtenha conhecimento. O modo é imperativo, a ordem do Senhor é que você tenha discernimento, que você venha chegar a saber, que você tenha conhecimento, que você sinta o perigo e corra, fuja do perigo. A palavra Calepos diz que esse território é duro, feroz, selvagem, perigoso e preocupante. Porém, o termo grego para ninguém podia passar por aquele caminho, de Mateus 8:28, diz que não há poder, que não há ação eficaz, que não há força, que não há fortaleza que resista este território, este caminho perigoso. Se você insistir em permanecer neste território perigoso, neste caminho perigoso, neste caminho duro, selvagem, você será derrotado. É mais ou menos assim. Este território perigoso, ele também se dá na área dos sentimentos. A pessoa, um dia, ela tem um pensamento de morte, ela deve fugir, ela deve ter discernimento, ela deve lutar, ela deve rejeitar esse sentimento, ela deve rejeitar esse pensamento de morte e fugir desse território. Ela deve sentir que algo está saindo do caminho da segurança. Outra vez, você tem um sentimento por cometer o adultério. Este é um caminho perigoso. Você deve rejeitar essa inclinação pecaminosa. Você deve rejeitar a consciência dos olhos. Você deve fugir desse caminho perigoso. Este caminho é duro, este caminho é feroz, este caminho é selvagem, perigoso e ao mesmo tempo preocupante. Calepos, duro, selvagem, perigoso. Então fuja dos territórios, dos caminhos perigosos. Seja uma pessoa seletiva com seus amigos, com suas amizades. Não frequente lugares onde possa comprometer a tua segurança, a tua fé e a tua integridade com Deus. Tenha sentimento e discernimento do ambiente, do local que você está.
Tenha percepção que você está correndo risco de vida, você está correndo risco de sucumbir. Então, qual é a proposta de Deus? Primeiro, tenha discernimento, tenha uma visão clara, tenha uma leitura verdadeira do que está acontecendo, dos sentimentos que estão aflorando no seu coração, das amizades que você tem andado, dos lugares que você tem permanecido, o que você tem feito nas redes sociais. Cuidado, fuja deste território, ele é perigoso, ele é feroz, é selvagem e preocupante. Mas Deus nos alerta de antemão que a obrigação é uma ordem. Obtenha conhecimento, obtenha discernimento, percepção, sinta o ambiente e fuja dele para salvar a sua própria vida. E o Deus de paz nos ajude. Este é o primeiro vídeo da série Transforme-se pela renovação da vossa mente. Amém.